aqui acredita que existe algum tipo de forma de vida fora do planeta Terra? Levanta a mão aí. Quem acredita? Quem acredita que existe algum tipo de vida inteligente realmente fora do planeta Terra? Levanta a mão aí. Tá. Quem acredita aí que eu sou meio louco aqui de estar com esse boneco na frente? Levanta a mão. Pessoal, a probabilidade de existir vida fora do planeta Terra é maior do que a probabilidade da empresa que vocês quiserem, estão pretendendo criar, dar certo, infelizmente, né? Mas na realidade é possível, tá? É possível. O empreendedor que quiser montar uma empresa, ele, como eu falei, ele mais ou menos tem que ser um cara que acredita em ET. Ele é um cara que ele acredita numa coisa que provavelmente ele nunca viu na vida, certo? Ele tem uma ideia, um sonho, né? Ele tem que convencer outras pessoas daquela ideia dele, que vão chamar ele provavelmente de louco. Quantas vezes já me chamaram? Não, Rafael, Gabriel, que é o meu sócio que está aqui, vocês são loucos de querer fazer isso, é impossível, né? Não existe vida fora da Terra, né? Essa é a ideia, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês a história da minha empresa, um pouco da história da minha vida, de como que a gente fez a empresa VL ser uma das empresas com maior taxa de crescimento do país, no setor de máquinas, né? Então vamos lá. Aqui o Yoda, aqui para quem não conhece, ele fala, faça ou não faça, a tentativa não existe. Né? Então, quando você resolver fazer alguma coisa, foque naquilo e faz aquilo muito bem feito, né? Abraça aquele sonho e vai de cabeça. Não tenta fazer mais ou menos, né? Encara aquele desafio e faça com toda a vontade. Para começar um pouquinho sobre a minha história, eu vou só explicar para vocês quem eu sou, né? Exatamente o que a empresa faz, mas isso bem rapidinho. E depois explicar para vocês como que eu fiz para montar a empresa, exatamente, sem dinheiro, sem nada, exatamente como que eu fiz para montar a empresa, junto com o meu irmão. Né? Porque tem muita gente que fala assim, poxa, é legal, empreender, é legal, tem que ter uma boa ideia, tem que ter não sei aquilo. Mas exatamente, como é que você fez? Como é que a gente fez lá no nosso caso, né? Então, mais um play nesse aqui. Para quem gostava de Star Wars, tá? Isso aqui é solda laser a 2 metros de distância. É uma solda pelo menos 20 vezes mais rápido do que a tecnologia convencional. Tá? Então esse sistema é, na realidade, um passo anterior ao que a gente está oferecendo agora. O que nós oferecemos é um passo além disso aí. Ele é mais rápido do que esse que vocês estão vendo. Tá? Bom, então esses são os nossos clientes, alguns deles, né? Nós temos aí espalhados vários, mas grandes, GE, Bosch e assim vai. Parcerias com o Fraunhofer, com a Elizerra, a UFSC lá de Santa Catarina, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a Endeavor, nós somos membros da Endeavor. Quem não conhece a Endeavor e quer empreender, procure a Endeavor, é um dos maiores grupos de empreendedorismo do mundo, eles ajudam novos empreendedores a crescer, né? Então, eu aconselho fortemente a vocês procurarem saber o que é a Endeavor. Tá? Nós ganhamos vários prêmios aqui de FINEP de inovação, melhor empresa incubada do Brasil, medalha do conhecimento, que eu diria que é o maior deles, lá em Brasília, e a empresa com maior taxa de crescimento do Brasil agora na edição de 2014. Então tá, isso era a empresa, tá pessoal? Isso aí era mais para vocês entenderem o que a gente fez mais ou menos até agora, e agora eu queria explicar como que a gente fez para chegar lá, exatamente, né? Então, na realidade, quando eu e meu irmão, a gente entrou na universidade, a gente olhava notícias mais ou menos que nem essas aqui, né? Falando que um dia do americano valia que nem 6 dias do brasileiro de trabalho, né? Como é que pode isso, né? A gente trabalhava lá pra caramba, ralava nas ostras, que nem o pessoal fala, e como é que pode isso, né? Então a gente começou a entender que faltava produtividade, faltava tecnologia no Brasil. Existia um gap muito grande de defasagem tecnológica, né? Então, o que a gente começou a entender? Bom, o que a indústria, então, precisa? Ela precisa de linha de produção flexível, equipamento flexível, inteligente, baixo consumo de energia, melhores condições, e a gente viu que a tecnologia laser resolvia grande parte desses problemas. A gente começou a entender que aquilo era um futuro. Quer dizer, os problemas estão apresentados, a ferramenta laser era uma possível solução. Bom, então, o que a gente fez? A gente entrou na universidade, ambos na engenharia lá da Federal, e a universidade ela é um mar de oportunidades, na realidade. Independente de se for uma federal, se for uma particular, se for uma estadual, quer dizer, o que faz você render dentro da universidade é você mesmo, certo? As suas atitudes. Então,
O que a universidade fez, ela abriu as portas, mas quem tem que passar por ela são vocês, certo? Então, o que acontece? Dentro dessa universidade, a gente viu várias oportunidades e a gente começou a correr. Eu e o Gabriel, assim, sempre foi muito metido. Então, desde o início da faculdade, a gente já tinha a ideia de plano de negócio, não sabia nem o que ia montar, mas sabia que ia montar alguma coisa. Então, o que aconteceu? A gente começou a mandar e-mail. Mandamos e-mail para a NASA, mandamos e-mail para... Juro por Deus, mandou e-mail para todo mundo. E a gente pensou, bom, se tecnologia laser é o que a gente quer fazer, qual que é o melhor instituto do mundo de laser para a gente trabalhar? Aí a gente descobriu e ouviu falar de um tal de Fraunhofer, né? O Fraunhofer, IPT e o ILT. E a gente viu que lá eles eram uma cátedra do laser no mundo, né? E a gente pensou, bom, então vamos para lá. O pessoal convidou a gente para ir para lá e a gente acabou aceitando o convite. Então, quando a gente foi para a Alemanha, isso aí em 2005, 2006, a gente, é como se fosse uma máquina do tempo, tá, pessoal? A gente vai para o futuro, você olha o que tem lá, olha o que tem disponível no futuro, você entende como que eles resolvem um problema que é diferente do que o pessoal hoje faz aqui no Brasil, e depois você tem a oportunidade de voltar para o passado e olhar aquilo e falar, poxa, mas espera aí, eu já vi isso aqui diferente, tem como inovar aqui, né? E fazer melhor às vezes, né? Então lá a gente era amigo de todo mundo, tá, pessoal? A gente conhecia do zelador ao dono do instituto. A gente montou uma banda de pagode forró no tempo extra, conhecemos todo mundo lá. E a gente, numa festa nossa lá, a gente estava com aquela mesa cheia de coxinha, pastel e tudo mais. Tinha um alemão jogado no canto, assim. A gente estava lá, estava tudo enturmado, chegamos pro alemão lá e falamos para ele assim, pô, vamos se enturmar aqui, e dava coxinha, pastel para ele, nunca tinha visto aquilo na vida. Adorou, né? Aí ele falou, pô, que os brasileiros são simpáticos. Ele deu o cartão dele para nós, e o cartão dele estava escrito assim, Stefan Kaeli, presidente do European Laser Institute, chefe do departamento do Fraunhofer ILT. Assim, para nós era o, meu Deus, né? Caiu do céu, né? Porque era tudo que a gente queria fazer, era trabalhar no instituto que era do outro lado da rua, que era o outro Fraunhofer, o ILT. E esse cara era um nome, ele é aquele cara que é o autor dos livros que a gente lia, né? Então, né, a gente ali teve um momento muito interessante, porque a gente ficou 3 anos na Alemanha, geralmente o pessoal fica 6 meses, 1 ano, a gente ficou 3 anos na Alemanha trabalhando lá, e trabalhou com projetos da Rolls-Royce, da Audi, NASA, Siemens, quer dizer, vários projetos diferentes, e foi um mar de oportunidades. Então, o que aconteceu? No final desses 3 anos, a gente pensou, tá, o que eu vou fazer da minha vida? O que o Gabriel vai fazer da vida dele, né? A gente pensou, bom, ou eu vou voltar para o Brasil, e vou trabalhar em alguma empresa, porque no Brasil não tinha muita coisa de laser, ou eu vou fazer doutorado aqui, fazer alguma coisa dessa. Pensei, né? Bom, sei lá, essas são as oportunidades imediatas que eu tenho. Mas a gente sempre pensa assim, poxa, vamos empreender, vamos fazer uma coisa diferente. E para levantar as oportunidades, o que a gente fez? A gente chegou para o Stefan, lá na Alemanha, e falou para ele o seguinte, olha, se eu quiser fazer doutorado numa empresa aqui na Alemanha, você me ajuda? Aí ele falou, eu ajudo. Aí ele falou, olha, então escreve aí uma lista das empresas que você quer trabalhar, que eu vejo que consigo ajudar. Aí o Gabriel, um pouco ambicioso, né, chegamos naquele papelzinho, escrevemos lá, bom, Gabriel, e aí, vamos caprichar, né? Tá. BMW, Porsche Fórmula 1, Bosch, Siemens, NASA, e assim vai. Botamos um monte lá, umas 10. Aquelas empresas que o cara com engenheiro, assim, sonha em trabalhar, né? Aí o que aconteceu foi que a gente entregou o caderninho para ele, ele olhou aquela folhinha. Juro para vocês, pessoal, ele falou bem assim, ele olhou assim, bem sério assim, o alemão. Cara, na NASA vai ser difícil, agora no resto dá. Eu digo, maravilha, né, cara? Pô, oportunidade, né? Beleza, a gente saiu para beber lá os Weizenbier lá, que é bem gostoso, e para comemorar, aí a gente pensou, bom, essa oportunidade eu já tenho. E montar empresa, né? E tem uma outra oportunidade, a gente tem ou não? A gente podia se contentar com aquilo, né? Aí o que a gente fez? E aí que está o pulo do gato. A gente descobriu que ia ter uma feira no Brasil, uma feira chamada Interplast, tá? Essa feira passa em Joinville. A gente lá da Alemanha ligou para a feira aqui no Brasil e falou para o pessoal da feira assim, oi, tudo bem? Aqui é o Rafael, sou engenheiro da universidade, aqui tal, estou aqui na Alemanha, no maior instituto de laser do mundo, pintei um quadro lindíssimo, né? Estou estudante da Universidade Federal e tal, e eu quero mostrar aí na feira o que a gente está fazendo aqui. Só que um detalhe, eu não tenho um puto no bolso, não tenho um centavo no bolso, né? Então, você teria como dar uma área para mim de graça? Eu juro para vocês que ele começou a rir da minha cara. Ele assim, você está brincando comigo, né? Todo mundo quer pagar uma fortuna para ter um espaço na feira, você está me pedindo na feira um espaço de graça?
Aí eu ligava para ele, enchia o saco dele, meu irmão ligava para ele, enchia o saco dele, só que a minha voz é igual ao do meu irmão, né? Então ele achava que era o mesmo cara. Ele falou, meu Deus, esse bicho é muito chato, cara. Dá logo uma área para esse cara aí para montar o negócio dele, que inacreditável. A gente encheu o saco dele o quê? Umas 2, 3 semanas no mínimo, né? Pegava o telefone fixo, arranjou o celular, enchemos mesmo. Aí beleza, a gente conseguiu mais ou menos uns 15 mil reais em área, tá? A área da feira, uns 15 mil. Aí a gente pensou, bom, a área eu já tenho, né? Aí eu liguei, eu e o Gabriel ligamos lá para o CTC, lá para a Engenharia da Federal, da Universidade Federal. Pessoal, alguém aqui estudou em Universidade Federal aqui? Não? Vocês sabem, experimenta que se perder um parafuso, é melhor colar com um chiclete aquilo lá, porque não vai ter jeito de fazer, né? Acabou o dinheiro, não tem, né? Então a gente pensou assim, poxa, vai ser muito difícil, mas vamos tentar, né? Missão impossível mesmo. Ligamos para lá e falou, olha pessoal, a gente já conseguiu 15 mil reais no espaço na feira, somos estudantes aqui do Fraunhofer, aqui da Federal, e a gente quer mostrar nessa feira o que a gente faz aqui na Alemanha. Mas eu preciso de dinheiro para o stand e para a logística. Aí o pessoal lá começou de novo a rir da nossa cara, aquela coisa toda. Aí a gente encheu tanto o saco deles, que os caras cederam mais ou menos uns 15 mil. Eram uns 10 mil para stand e tal, e uns 5 mil para logística de peça. Aí o Gabriel, comemorando, beleza, já tem espaço, já tem a stand, já tem como levar as peças, mas que peças? O que eu vou mostrar nesse stand, né? Eu não tinha nem ideia. Aí o que eu fiz? A gente fez uma reunião, agendou uma reunião com as 3 semanas de antecedência, com o chefe do instituto, aquele cara lá em cima. Esse cara, ele era chefe do instituto, então ele estava toda hora na África do Sul, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Era um cara assim que é muito difícil conversar com ele. Ele era extremamente formal, né? E assim, se você convida para um evento, geralmente você paga uns 10 mil euros só para ele poder palestrar lá, né? Então a gente ficou assim, poxa, né, como é que a gente vai conseguir que esse cara nos ajude, né? Marcamos lá a reunião com ele, fomos lá de terno, lá engravatado, lá falando um alemão bem enrolado, porque a gente estava muito nervoso. E sentamos com ele para conversar. E naquela época ninguém falava de BRICS direito, né? Aí a gente estava lá falando, Brasil isso, Brasil aquilo, o Fraunhofer tem coisa no mundo inteiro, não tem nada no Brasil naquela época, né? Direito e tal, não sei o quê. E vamos investir no Brasil, vamos investir no Brasil. Aí ele ficou interessado, aí eu falei, então vou fazer uma proposta para você. Se eu investir X mil reais, né, ou X mil euros, você investe a mesma quantia? Aí ele falou, que meio orgulhoso, assim, né? Tá bom, vai. Aí eu falei, então tá aqui, 30 mil reais, né, 10 mil euros. Aí ele, então tá bom, vai, 10 mil euros. Ele deu 10 mil euros. Então o cara que geralmente cobrava 10 mil euros para ir para alguma palestra, estava pagando 10 mil euros para ajudar a gente. E então a gente fez o stand, e esse stand estava escrito lá, Fraunhofer, UFSC, e a gente pediu permissão para os dois, e colocamos Welle, que é o nome da minha empresa e da empresa do Gabriel, que significa onda em alemão. Welle é onda da luz laser, né? E também é uma palavra gêmea, se vocês forem ver aqui, ó, tem 2 Vs, 2 Es, 2 Ls, né? Irmão gêmeo, palavra gêmea, assim vai. Então, nesse caso, a gente criou o logo da Welle, que foi as 2 semanas antes de começar a participar da feira. E nessa feira, a gente conheceu o primeiro cliente nosso. Ele ficou interessado no que a gente estava mostrando, e realmente, pessoal, a gente estava mostrando de tudo lá. Tinha corte, tinha marcação, tinha tratamento térmico, tinha tudo que era laser que a gente tinha visto. Mas ele se interessou por marcação, a gente focou naquele cliente, porque era um processo mais barato da gente conseguir entregar naquela época. É um projeto, uma máquina dessa custa na faixa de 120 mil, né? E a gente conseguiu esse primeiro cliente. Como é que foi esse primeiro cliente? Ele é um fornecedor grande da Johnson & Johnson, Natura, Boticário. E ele falou assim, olha, Rafael, Gabriel, eu gostei de vocês, né, tal, mas vocês não têm empresa, né? Cadê o produto de vocês? Né? Naquela época a gente não tinha nada, era eu, ele e um computador, né? Então a gente falou assim para ele, olha, vamos fazer um negócio. Eu fiz umas amostras que ele pediu de laser fora, na Alemanha, fiz aqui no Brasil com alguns concorrentes, eu me virei. E a gente mostrou para ele, ó, eu provei para você que eu sei fazer, não provei? Então, provou. Então tá, a máquina, a gente fez um vídeo muito legal da máquina e falou para ele, ó, então é o seguinte, já que você pode comprar pronto de um cara, você ajuda a gente faz pela metade do preço e você me dá o dobro do prazo. Aí ele ficou naquela dúvida e tal, é óbvio que ele gostou da gente, porque ele viu que o Gabriel tinha sangue no olho, né? A gente tá com vontade de fazer. Ele ajudou a gente a começar a empresa. Então a gente vendeu isso, a gente entregou a máquina
sei lá, do dobro do preço que o concorrente entregava, só que metade do preço. Eu não ganhei dinheiro com essa primeira máquina, mas eu tinha o meu primeiro cliente. Eu consegui um espacinho na incubadora, e aí fui indo, né? Com o computador aqui e o computador ali. Então, nesse momento, a gente conhece o Family, Friends and Fools, né? A família que, graças a Deus, podia pagar a minha subsistência, né? Geralmente ninguém tem, né? Ou poucas pessoas têm, né? O Friends, que aqui está o Bruno, por exemplo, que está atrás ali, que foi um dos primeiros funcionários nossos, hoje trabalha na empresa, está num planejamento bem legal aí. E os investidores e tal. Então a gente aqui foi uma máquina de ganhar prêmio. A gente ganhou Synapse, Prime, tudo esses monte de prêmio de subvenção da FINEP, mas a empresa precisava viver de nota fiscal e não só de prêmios, né? A gente aí descobriu o que era fluxo de caixa, né? Exatamente o que era isso, né? Então, aqui a gente tinha um sócio, né? Esse sócio era um grande amigo nosso, e aí está uma dica também para quem quer montar empresa, tomar muito cuidado com os sócios, né? A gente tinha um grande amigo nosso, a gente acabou tendo que comprar a participação dele. Na época, o Gabriel não ganhava dinheiro nenhum, mal dava para pagar as contas, a gente teve que vender um carro para comprar a participação dele, né? Mas com certeza hoje valeria muito mais que isso, né? Então foi graças a Deus que isso aconteceu e que a gente tomou essa atitude naquela época, né? Então tomem muito cuidado aqui com os sócios que vocês forem chamar, tá? Eu vou ter que acelerar um pouco aqui, que eu enrolei no começo. Aqui sobre investimento, tá? Uma dica também para complementar o que foi da última palestra, a gente sempre vendeu a ideia da nossa empresa como a ideia de onde a gente queria chegar lá no futuro. Nunca a gente vendeu a ideia pequenininha de marcação a laser, que é o que a gente fez no início e está no meio do caminho ainda, né? A gente sempre vendeu a ideia lá na frente, 2024, onde a gente quer faturar R$1 bilhão. Então, eu sempre vendi aquela ideia. Porque se você vender pequeno, se o teu sonho for pequeno, qualquer pedrinha no caminho vai te derrubar. Agora, se o teu sonho for enorme, se o teu for absurdamente grande, e você, obviamente, que tem que ter um plano para chegar lá, né? As pedras que estão no caminho são irrelevantes, porque o teu sonho é muito grande, né? Então, a gente sempre vendeu para o investidor a ideia grande, nunca vendeu uma ideia muito pequena, senão não chamava atenção e não convencia ninguém. E depois você tem que entregar, é óbvio, né? Então, a gente que focou bastante no início em produto, que foi uma entrave, porque a gente não ficou focando em vendas, né? A gente desenvolveu um produto para ficar belíssimo, mas, na realidade, a gente não entendia direito o que o mercado queria, né? Então, isso foi um problema e um erro nosso no início. A gente focou muito em produto como típicos engenheiros, né? E a gente foi começar a aprender a vender, né? Então, primeiro faz ele funcionar, depois você deixa ele bonito, né? Então, aqui é um pãozinho que a gente fala que assim, é bom ter sempre um pãozinho. Então, assim, pessoal, tem um produto que vocês querem entregar, faz ele ficar simples, funcionando e vende esse produto. Depois você pensa em ampliar, depois você pensa em deixar ele bonito. Faz ele funcionar muito bem feito e entrega para o teu cliente e começa a faturar dinheiro. Então, aqui a gente fala do primeiro milhão, ganhamos mais de R$1 milhão, tal, vocês ficaram vislumbrados, que nada, nem vi chegar. O dinheiro eu recebi em 2011, no início, o dinheiro acabou o dinheiro todo no final de 2011. Graças a Deus a gente atingiu o break-even da empresa, ou seja, conseguiu pagar as contas e crescer, mas foi um desafio enorme aqui para a gente conseguir chegar nesse resultado. Mas é bom a gente sempre conquistar qualquer vitória com os nossos colaboradores. Ninguém faz nada sozinho. Você não pode ser um exército de homem só, né? Então aqui eu aconselho vocês a criarem um Dream Team, quer dizer, uma equipe de pessoas de alta capacidade. A gente tem que entender que para você formar uma equipe, você tem que se conhecer, você tem que saber onde você não é bom, certo? Então, onde você é bom é fácil saber, né? Você joga futebol muito bem e tal, parabéns. Agora, ninguém te fala que você fala gago, que você fala errado, que você, sei lá, tem mau hálito. Ninguém te fala isso, né? Por quê? Porque tu constrange, né? Mas você tem que saber onde você não é bom, né? Então, qual que é o seu maior medo? Onde você não é bom? Você já se perguntou isso, né? Então, você sempre tem que contratar e formar uma equipe melhor do que você, porque é lá que você vai fazer e ter bons resultados. Você precisa de um exército que faça a coisa funcionar, porque você não vai conseguir fazer sozinho, desde do início até o mais fácil, mas depois você pode perder o controle. Então, existem os tipos de pessoas, aqui eu não vou explicar agora que tem um pouco de tempo, mas depois a gente pode conversar no corredor. Os tipos de pessoas, você tem que identificar que tipo de pessoa você é aqui, saber qual que é o teu perfil, primeiro, você, se olhar no espelho, para depois você saber quem que você tem que contratar, certo? Então, por exemplo, eu sou entre bilioso e sanguíneo aqui. O meu irmão é entre sanguíneo e nervoso, né?
Então, a outra dica que eu tenho aqui é também vocês entenderem muito bem dos seus números, né? Conhecer exatamente quanto que você vende para cada perfil de cliente, por quanto que você vende cada tipo de produto, qual que é o ciclo de venda de cada produto, para cada nicho, para cada vendedor. Quer dizer, entenda tudo sobre a tua empresa, todos os números. Tem muita empresa que entende mais a concorrência do que ele dele mesmo, né? Então isso é muito importante, é vocês realmente mensurarem tudo que seja mensurável na empresa, né? Tudo que você vende, saber exatamente para quem, por que está perdendo, por que está ganhando, nos mínimos detalhes. Eu vou dar um case aqui, tá? A gente tinha um produto, essa aqui é a nossa linha de produtos, né? Essa máquina aqui, ó, Desk Station, ela não existia antes, né? Então, a gente tinha só esse produto aqui, ó, que custava 120 e poucos. E o pessoal comparava o nosso produto com o produto chinês, que custava metade do preço. Aí quando ele ia comparar o meu produto com o chinês, ele queria comprar realmente o meu produto. Só que ele jogava um preço lá embaixo para poder puxar um desconto maior ou qualquer coisa assim. Ele queria comprar o meu, mas puxava mais barato. E eu comecei a estudar isso aí nos números e eu entendi que na realidade o problema era meu. Eu estava querendo vender aqui um Azera e ele estava comparando com um Ford Ka. Eu tinha que lançar o meu HB20 para poder concorrer com aquele produto, certo? Então o que a gente fez? Só para vocês terem uma ideia. A gente lançou esse produto aqui, e quando eu lancei esse produto aqui embaixo, eu aumentei em 30% a venda desse aqui de cima. Entendeu? E na realidade eu nem tinha esse produto ainda, tá? Esse produto só tinha sido uma foto dele, né? Então, para finalizar a apresentação, tá? Eu queria fazer uma reflexão. Muitas pessoas discutem qual a diferença entre ser criança e ser adulto, né? Eu acho que a questão de espírito, né, você ser inovador, você ser uma criançona, tal, eu vim aqui com o boné da UFO, eu acho que isso ninguém não precisa perder. Pode ser, não precisa ficar sério e chato quando ficar velho. Tem que ficar jovem, de espírito. Agora, quando você é criança, você sempre se pergunta o que eu posso ganhar. Toda vez você chora lá, engatinha e fala, o que eu posso ganhar? E você engatinha, teu pai fala assim, ai, engatinha. Aí você vai lá e faz xixi no pinico. Teu pai e tua mãe falam, aê, fez xixi no pinico, vai filho, vai, agora entra na escola. Você vai lá, entra na escola e todo mundo, aê. E teu pai e tua mãe vão te trazendo, vão te puxando para você crescer na sua vida, certo? O que o adulto faz? Ele se pergunta o que eu posso oferecer e não o que eu posso ganhar. E você começa a traçar os teus próprios objetivos, né? E um deles é, quem sabe, montar uma empresa. Obrigado, pessoal. Você começou a falar um pouco de vendas. Não param de chegar perguntas de vendas. Vocês estão crescendo muito e o pessoal quer saber o que vocês fazem para vender tanto. Conta um pouco mais para a gente essa história do planejamento, do pipeline de vendas. Como é que vocês dividem o time de vocês internamente? O nosso processo de venda, na realidade, ele vem evoluindo constantemente. Ele nunca para, como qualquer outro processo dentro da empresa, né? Esse processo a gente construiu com uma equipe, primeiro, bem qualificada, bem motivada, e a gente separou esse funil de vendas em várias etapas. Um dos grandes segredos, não é segredo, mas um dos grandes pontos, né, de diferenciação é que a gente conseguiu criar um funil que a gente qualifica a oportunidade. Então, antes de eu enviar um vendedor meu caro, engenheiro, que está na rua, e visitar um cliente para vender uma máquina laser, eu trabalho muito em qualificar essa oportunidade. Mas qualificar o tamanho da empresa, oportunidade, como é que você qualifica? Eu qualifico ele sabendo com quem que eu estou falando, se ele quem é o decisor ou se não é o decisor. Eu vejo se ele já tem um orçamento planejado para aquisição, se ele já conhece ou se já tem um laser lá dentro. Eu vejo a localidade dele, são várias perguntas que a gente responde e dá uma nota. Essa nota, tendo uma qualificação, passa por uma segunda etapa de filtro. E aí vai indo até ele ser realmente uma oportunidade interessante para o meu vendedor ir lá bater na porta dele. Então, o que a gente faz? A gente qualifica o máximo possível as nossas oportunidades de venda para que os meus vendedores, que são os caras extremamente qualificados, possam ter uma taxa de conversão maior. E a gente mede toda etapa. E esse processo, na realidade, deu tão certo que a gente acabou, atendendo outras empresas para poder ensinar esse processo. Vocês aprenderam com alguém? Ou vocês não, na realidade a gente tinha uma estrutura inicial na empresa
E aí eu contratei um cara responsável por essa etapa, para ele pegar e melhorar aquilo. O nome dele é Theo Orozco. E ele foi fazendo aquilo ficar muito melhor. Obviamente que ele junto com a equipe de vendas, que é o Bruno Guerra, o Otávio e outros caras. Então esse pessoal fez esse fluxo ficar extremamente refinado, ao ponto que a gente até entra no gancho de dar incentivos, né? Do Theo sair da empresa, montar uma outra empresa, eu sou sócio investidor dessa empresa para vender exatamente esse sistema, que hoje é Exact Sales, uma empresa avaliada aí, tem 6 meses e já está avaliada em mais de 10 milhões de reais. Né? Legal. Então, eu acho que essa é uma dica super legal, Rafa, porque formar uma máquina de vendas é um dos desafios mais difíceis, né? Uma das coisas mais complicadas na vida de um empreendedor. Tem empresário que não consegue ficar parado. E são sempre estes que vão mais longe. É o caso dos irmãos gêmeos Rafael e Gabriel Botossi. Eles são os fundadores da Veli Laser, uma das empresas mais inovadoras e tecnológicas do Brasil, localizada na Grande Florianópolis, Santa Catarina. A Veli desenvolve máquinas a laser que são utilizadas para fazer marcações, rastreabilidade e agora também corte a laser. Essas máquinas de marcação e rastreabilidade são utilizadas principalmente na indústria automobilística, indústria médica, indústria de linha branca. E na área de corte, a gente tem todo o corte de chaparias, que são chapas, geralmente chapas finas, até 3 milímetros, que são utilizadas são dobradas, depois soldadas, pintadas para construir as máquinas que a própria Veli utiliza. Tem uma parceria com o Senai bem longa já, a gente já tem pessoas trabalhando na nossa empresa que são alunos do Senai. O treinamento que eles fazem com as pessoas que trabalham técnicas aqui foi muito positivo e isso migrou com esses programas de inovação para a gente buscar incentivos também para a criação dessas tecnologias que são inovadoras, são as primeiras máquinas de corte a laser do Brasil. Os principais desafios desse projeto primeiro, a gente conseguir adequar um produto para a realidade brasileira, né? A gente quer entrar no mercado brasileiro, como é que a gente entra nesse mercado? Que tipo de produto, né? Existem inúmeras inovações que nós podemos oferecer para o mercado, mas tem um momento certo de inserir essa inovação. A segunda etapa é a gente conseguir os principais fornecedores, né? Como que você encontra fornecedores, principalmente nacionais, né? Que possam atender a esse tipo de tecnologia. Todos os produtos da Veli utilizam tecnologia laser, né? Laser, a gente está usando a luz como uma ferramenta para transformar a matéria. Então, nesse caso do projeto, a gente está desenvolvendo a primeira máquina desenvolvida no Brasil para a área de corte de chapas metálicas. Hoje são produtos de mais de R$1 milhão, todos eles são importados e que agora, a partir de agora, a gente vai começar a produzir no Brasil e exportar do Brasil. A gente vai trazer inovação, a gente vai dominar a tecnologia e a gente vai ser mais competitivo para reduzir os nossos custos e vamos modernizar a indústria brasileira. Sem dúvida nenhuma, as grandes tendências que todos nós sabemos é que nós teremos uma indústria limpa, uma indústria flexível, a gente consegue produzir vários produtos individualizados e com um custo semelhante, né? A indústria do futuro ela vai ser mais econômica, ela vai ser uma tecnologia limpa, sem contato mecânico, quer dizer, como que a gente vê o futuro e como que a gente tenta trazer essas tendências para o presente. E além disso, essas inovações que nós estamos criando aqui, elas também vão ser exportadas, né? Recentemente a gente montou uma fábrica na Suíça e a ideia é trazer essa tecnologia também para lá. Então a gente vai ter uma indústria brasileira produzindo equipamentos para os alemães, para os suíços, para os italianos. Com um grande orgulho, né? Diversificar a carteira de produtos, como fez a Veli, é uma forma eficiente de ganhar mercado. Com o Senai e suas soluções em inovação, os bons resultados chegam mais rápido, tornando a indústria brasileira cada vez mais competitiva.